Sabe quando você percebe que perdeu alguém que nem sabia que era tão importante? Quando a Genkai morreu no Torneio das Trevas, não foi só o Yusuke que sentiu o golpe. A gente também sentiu. Mas tem um detalhe que muita gente deixa passar. A Genkai não escolheu o golpe que a matou. Ela não foi lá se entregar, mas todas as decisões que tomou antes daquele encontro mostram que ela sabia exatamente onde aquele caminho poderia terminar. E foi assim mesmo. Hoje vamos falar sobre a mulher que, mesmo pequena, carregava peso de uma era inteira nas costas. Vamos entender por que o título desse vídeo é Genkai escolheu morrer, e como essa decisão é a maior lição que ela deixou, não só para Yusuke, mas para todos nós. Senta aí, vamos falar de legado, dor e de como a gente escolhe ser lembrado. Para entender o fim, precisamos olhar para o começo. A Genkai não era só uma velhinha rabugenta que morava numa montanha e gostava de videogame. Ela era detentora da doutrina da onda de luz, ou Reiku Hadouken. Uma técnica que não dependia apenas de força, mas de décadas de disciplina e domínio sobre o próprio corpo. A vida dela nunca foi bonita. Ela viu o pior do mundo espiritual e do mundo humano. Por décadas, carregou esse poder sozinha, sem ter para quem passar. Imagina isso, ser a única pessoa do mundo capaz de algo tão grandioso e não ter herdeiro. No torneio que organizava para achar um sucessor, ela não procurava o melhor lutador, ela procurava alguém que aguente a pressão de ser humano cercado de monstros e não se quebre. E ela encontrou Yusuke, um delinquente com um coração puro, escondido sobre camadas de marra. A relação dos dois, feita de brigas e treinos desumanos, nunca foi o tradicional. Mas ali a Genkai enxergou algo que fazia tempo que não via: esperança. E é exatamente aqui que a tragédia começa a se desenhar. Não dá para falar de Genkai sem falar do Toguro. 50 anos antes da história que a gente acompanha, os dois eram parceiros. Mais do que isso, havia algo real ali. Eles montaram um dojo e formaram vários alunos. Até que um dia um yokai apareceu enquanto os três estavam fora e matou todos os alunos daquele dojo. Esse foi o ponto de ruptura. A dor da perda levou Genkai e Toguro para caminhos opostos. Os dois encontraram no Torneio das Trevas daquela época para vingar os alunos e derrotar o yokai, e venceram. Só que na hora de escolher o prêmio pela vitória, cada um pediu uma coisa diferente. Toguro pediu para se tornar um demônio, trocando a humanidade por força, que nunca enfraquece com o tempo. Genkai escolheu continuar humana. Ela aceitou as rugas, o cansaço, a falha no corpo, porque entendia que a beleza da vida está justamente no fato dela ter um fim. Essa escolha é o que se separa os dois para o resto da vida. De um lado, o medo de voltar a ser impotente. Do outro, o orgulho de aceitar a própria finitude. Aqui a gente faz a primeira parada para pensar na vida real. A escolha do Toguro é a de muita gente hoje. Tentar sobreviver a qualquer custo, numa cultura que idolatra juventude e poder o tempo todo. Toguro sobreviveu por décadas, mas ele viveu? Não. Virou uma casca vazia procurando alguém forte o suficiente para matá-lo. Ele ficou preso no tempo, tentando reviver uma força que já não tinha mais motivo de existir. A Genkai ensina sobre propósito. Envelhecer assusta e viver com princípios dói, mas é isso que dá peso para suas ações. Quando o tempo é limitado, cada escolha importa de verdade. Escolher como você quer ser lembrado é muito mais potente do que tentar não ser esquecido. Toguro queria ser inesquecível pela força. A Genkai queria ser eterna através do que ensinava. A tese dela nunca foi "eu quero morrer". Foi "eu não vou abandonar quem eu sou só para continuar viva". 50 anos depois daquela separação, o destino coloca Genkai e Toguro no mesmo Torneio das Trevas de novo. Só que agora em lados opostos. E ela sabe, antes mesmo de qualquer luta começar, que o confronto entre eles é inevitável. Ela também sabe outra coisa: na idade que está, vulnerável do jeito que está, as chances dela sair viva daquele encontro são mínimas. E então,
Antes desse reencontro, a Genkai toma uma decisão que muita gente ainda não entende o peso. Ela transfere para o Yusuke a esfera de energia espiritual, o núcleo do próprio poder, construída ao longo de uma vida inteira de treino. E essa transferência não é indolor e nem simbólica, é um processo brutal. Yusuke precisa absorver aquela energia no próprio corpo. E o processo quase o mata de dor. Quando termina, ele está mais forte, mas a Genkai está uma sombra do que já foi, com quase nenhum poder sobrando. Ela fez isso sabendo exatamente o que estava abrindo mão. Ao entregar aquele poder, Genkai tirou do Toguro a última chance dele reviver o passado como ele queria. Ele foi atrás da guerreira que lutou ao lado dele 50 anos antes. Encontrou no lugar alguém que já tinha passado o bastão e aceitado que aquela época tinha terminado. E isso para o Toguro é insuportável, porque toca direto no medo dele, aceitar que o auge já passou. A luta entre Genkai e Toguro é uma das cenas mais pesadas do Yu Yu Hakusho. Ele está gigante, ela parece uma criança perto dele, e mesmo assim, quase sem energia espiritual sobrando, ela não recua. Ela é derrotada e morre na frente do discípulo que treinou. A morte da Genkai não foi um plano calculado para evoluir o Yusuke. Ela obrigou ele a escolher entre os dois caminhos, repetir o do Toguro, movido só por raiva e vingança, ou proteger o que ainda tinha, do jeito que ela ensinou. Essa morte foi o verdadeiro checkmate da história dos dois. Ela morreu sem perder quem era. Ele viveu, mas perdeu a própria humanidade décadas antes. Ela perdeu o corpo e salvou o legado. Ele salvou o corpo e destruiu o legado. Isso nos leva para a segunda reflexão. O que a Genkai fez é o que todo mentor deveria almejar: preparar o mundo para sua própria ausência. A gente costuma se apegar ao nosso poder, cargo ou reconhecimento como se fôssemos levar isso para sempre. É difícil deixar a próxima geração assumir. Queremos ser o centro da história até o último segundo. A Genkai entendeu que a história dela estava acabando e a de Yusuke estava começando. Legado não é uma estátua, é investir em alguém para que uma parte de você continue agindo através dessa história. O Yusuke não carrega só os golpes dela, ele carrega a vontade dela. A diferença entre orgulho e ego é essa. O ego quer ser o centro. O orgulho quer que o valor continue vivo, mesmo depois que o indivíduo já não está mais ali. No final do torneio, quando time Urameshi vence, a Genkai é ressuscitada como parte da recompensa. Muita gente acha que isso tira o peso da morte dela. Eu discordo. Ela não sabia que voltaria quando tomou a decisão de entrar naquela luta. O sacrifício foi real, no momento em que ela fez a escolha. A ressurreição não anula isso, só muda o que vem depois. E o que vem depois também importa. Quando ela volta, não é como a guerreira mais forte de novo. Ela continua sendo a mestra que aceitou que seu tempo de protagonismo passou. Passa o resto da série nos bastidores. Ela encontrou uma paz que Toguro nunca teve, porque só ela aceitou a própria mortalidade até o fim. Se tivesse ficado morta, o sacrifício continuaria completo do mesmo jeito, porque a humanidade dela nunca foi embora. A Genkai escolheu o caminho dela porque sabia que viver é mais do que simplesmente não estar morto. A força real não está nos músculos, está em ser fiel a quem você é. E ser mestre de verdade é saber a hora certa de deixar o aluno encontrar as próprias respostas. Yu Yu Hakusho é um anime de porrada, mas através da Genkai, ele vira uma história sobre maturidade, sobre entender que a gente é só um elo numa corrente bem mais longa, e que o nosso papel é garantir que o próximo elo seja forte. Ela encontrou naquela floresta com um corpo envelhecido e quase sem energia, mas ainda era a pessoa mais forte naquela ilha, porque ela já tinha vencido o medo que controlava Toguro a vida inteira. O medo de deixar de existir. E você? O que você está construindo hoje que vai sobreviver a você? Se esse vídeo fez sentido para você, deixa o like, se inscreve. A Genkai é a prova de que, às vezes, perder uma luta é a única forma de ganhar a guerra da vida. Valeu por ficar até aqui. A gente se vê no próximo vídeo.
porque isso foi o que eu vi na minha tela. Me conta, o que você viu na sua?